Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Gobi Marquesi, sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo. Hoje estou responsável pela equipe de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas aqui do CAN. E é um prazer enorme podendo estar contribuindo para esse tema que é tão pouco divulgado, tão pouco difundido e que muitas vezes gera aí alguma preocupação e algum receio em relação ao paciente bariátrico. A gente vai ver que não tem tanto receio assim, que sabendo conduzir de uma forma tranquila, esses pacientes vão muito bem na maioria das vezes. Então, o tema de hoje nosso é cirurgia bariátrica no pós-operatório tardio. Quais são os sinais de alerta, os sinais de alarme, para a gente poder estar referenciando novamente esse paciente para o centro especializado em cirurgia bariátrica. Bom, primeiramente, me apresentando de forma mais detalhada, fiz cirurgia geral no Hospital Heliópolis, São Paulo, cirurgia do aparelho digestivo e transplante de fígado aqui no Hospital das Clínicas, fiz mestrado também em medicina por aqui. Hoje eu sou professor adjunto de cirurgia gastroenterológica aqui no Hospital das Clínicas, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Sou também coordenador da residência médica de cirurgia do aparelho digestivo e do serviço de cirurgia do aparelho digestivo, além do serviço de cirurgia bariátrica. Vamos lá. Bom, um sumário da nossa palestra hoje, do tema que a gente vai discutir hoje. A gente vai começar abordando como está a situação da cirurgia bariátrica, passando aí pela pandemia da obesidade, o que a gente tem de evidência hoje da eficácia da cirurgia bariátrica, se ela funciona, se ela não funciona, por que se faz, por que não se faz. Vamos passar também pela cirurgia bariátrica no SUS do Espírito Santo, que a gente sabe que a nossa realidade no SUS é diferente da realidade geral, e quando a gente compara com dados de Estados Unidos, Europa, a gente tem que levar isso em consideração, que o nosso paciente do SUS ele tem um perfil socioepidemiológico diferente, então a gente precisa levar em consideração esses fatores também. Vamos passar um pouquinho pelas técnicas de cirurgia bariátrica, porque é importante ter uma noção do que é feito na hora da cirurgia bariátrica, para entender melhor quais são as possíveis complicações e os sinais de alerta desses pacientes de cirurgia bariátrica. Vou falar um pouco dos sintomas que são comuns no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Por que isso? Porque a maioria desses sintomas que eu vou passar como comuns não são sinais de alerta, não são sinais de alarme. E é preciso diferenciar isso, porque é muito comum a gente receber paciente referenciado que na verdade ele não tem nenhuma complicação, nenhum agravo da cirurgia bariátrica, e às vezes o profissional que não está acostumado ou que nunca assistiu uma aula, nunca ouviu falar do assunto, fica receoso em manejar esses sintomas mais simples e que são comuns no pós-operatório tardio da cirurgia bariátrica. E por último, a gente vai falar das principais complicações no pós-operatório tardio. E são nesses casos que é importante que esse paciente seja encaminhado realmente para o centro de referência, para o centro de atendimento da obesidade. Bom, a obesidade ela se tornou uma pandemia mundial, se tornou uma das doenças mais comuns em qualquer país que você vá, com menor taxa de obesidade ao maior taxa de obesidade, mas todo o país tem uma taxa de obesidade impressionante e que tem uma tendência a crescer, a gente vai ver aqui. A gente pode ver nesse gráfico, esse gráfico é da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade, é de um artigo de 2018, então um artigo bem recente, e que ele levantou dados do mundo inteiro, dos países que contribuíram para esses dados. A gente pode ver aqui que a lista de países é enorme. E essa é só uma das tabelas. Eu peguei essa tabela que é a tabela que mostra o Brasil, mas são umas 4 ou 5 tabelas dessa com vários países mostrando a porcentagem de obesidade. Na coluna da esquerda a gente vê em laranja a porcentagem de homens, e na coluna da esquerda em rosa a porcentagem de mulheres. A gente pode ver aqui que no Brasil, eu botei essa linha para facilitar, gira em torno de 20%, e aí a gente está falando de obesidade, não está falando de sobrepeso. Se a gente for considerar o sobrepeso junto, isso aumenta consideravelmente. E nas mulheres chega a quase 30%. Quando a gente considera a obesidade mais sobrepeso no Brasil, isso passa de 50%, fica em torno de 60%, 65%.
de sobrepeso e obesidade. Então é muito comum, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, é muito comum a taxa de obesidade. A gente pode ver que no traçado da linha, mesmo os outros países que têm menos do que o Brasil, estão muito similares do que o Brasil. Esse gráfico aqui eu coloquei exatamente para a gente avaliar em relação a vários outros países. Estados Unidos, México, Inglaterra, Canadá, Espanha. E aí a gente pode ver que na evolução do tempo, os Estados Unidos é o que cadastra os dados há mais tempo, desde 1972, mas a gente pode ver a evolução da porcentagem dos obesos, né, da prevalência de obesidade nesses países. E em todos os países essa curva é ascendente. Então a tendência ao longo dos anos é que aumente a prevalência de obesos tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Nesse contexto de que a obesidade se tornou muito comum, a gente sabe que tem várias doenças associadas à obesidade: hipertensão, diabetes, lipidemia, artropatias em geral, esteatose hepática, até mesmo cirrose hepática causado pela essa esteatose, pelo excesso de gordura no fígado, né? E todas essas doenças associadas geram uma mortalidade, principalmente nos obesos mórbidos, com IMC muito alto, acima de 40, gera uma mortalidade de até 10% ao ano relacionado a essas doenças da obesidade, né? E por causa disso, né, surgiu a opção da cirurgia. Foi-se observado que o tratamento puramente clínico, com medicamentos, dieta e atividade física, nesses obesos mórbidos, né, quando que a gente fala de obeso mórbido, a gente fala de paciente com 35 ou mais de IMC, que seria a indicação clássica da cirurgia bariátrica, 35 ou mais de IMC com comorbidades, várias dessas que eu já falei, e acima de 40, independente das doenças associadas. Quando a gente foi ver esse perfil de pacientes, se observou o quê? Que a taxa de sucesso só com atividade física, dieta e medicamentos era inferior a 5%. A grande maioria desses pacientes conseguiam perder uma quantidade considerável de peso, mas retomavam o ganho de peso logo depois. E por causa disso surgiu a cirurgia bariátrica como um tratamento adicional. A gente tem que lembrar que a cirurgia bariátrica não é milagrosa. Ela tem que ser associada às outras formas de tratamento, que é dieta, atividade física, até mesmo o uso de medicamentos e o acompanhamento multidisciplinar. A cirurgia bariátrica, desde que surgiu, meados de 50 para cá, da década de 50 para cá, ela tem uma eficácia conhecida e muito bem comprovada. E aí eu vou mostrar alguns dados para vocês sobre isso. Esse aqui é um artigo brasileiro, tá, de São Paulo, e que ele mostra a evolução do peso corporal em relação aos resultados da cirurgia bariátrica, né? E esse estudo observou o quê? Esse estudo observou... Deixa ele passar o slide. Para o slide. Vamos esperar um pouquinho para vocês verem o gráfico que ele mostra a perda de peso. Ele observou o quê? Que a perda de peso na cirurgia bariátrica, ela é uma perda de peso, além de considerável, é uma perda de peso mantida, né? Os pacientes não reganham tanto peso assim. Existe um percentual de reganho de peso, a gente vai ver isso mais adiante, mas não é um reganho de peso em relação a que o paciente volte a ter o peso anterior. Pronto, agora nós temos o gráfico aqui, né? Então, ao longo de 5 anos, esses pacientes saiu de 130, né, de peso pré-operatório e está em torno de 80 no peso pós-operatório após 5 anos. Então, a maioria desses pacientes tem um peso, uma perda de peso que a gente chama de sustentada, né? E isso comprova a eficácia da cirurgia bariátrica no controle da obesidade. Ver se eu consigo fazer igual ela fez. Vamos lá, a gente já vai continuar, é só passar o slide aqui. Vou botar alguns dados aqui para vocês verem outros dados que comprovem a eficácia não só como controle de peso, mas também como controle de diversas
doenças associadas, diabetes, hipertensão. O cirurgião bariátrico costuma até brincar que o endocrinologista não cura a pressão alta, o diabetes, e o cirurgião cura, né? Mas não é bem assim, a gente tem que acompanhar esses pacientes de perto mesmo, tendo a melhora completa. Só o slide voltar a passar aqui que a gente continua. Foi. Então, agora esse artigo vem para mostrar, e olha que nem é um artigo tão recente assim, um artigo de 2011, mas já mostrava isso, que a melhora do diabetes tipo 2 na obesidade nos pacientes obesos e nos não obesos depois de uma das cirurgias bariátricas, né? E esse estudo vai mostrar... Acho que ele voltou o slide. Aí, voltou. Vamos lá, slide. Já foi. E ele vai mostrar o que? Essa primeira é a taxa de insulina, né, que os pacientes que têm obesidade, né, eles têm uma insulinemia, o uso de insulina durante o dia é bastante intensivo nos pacientes diabéticos e muito obesos. Então, isso aqui é o uso de insulina por dia, né? Isso vem caindo e, ao longo de um ano, zerou a taxa do uso da insulina. Aqui a taxa de uso da hemoglobina glicada, que serve para a gente avaliar a glicemia do paciente ao longo do tempo, né? A glicemia antes da cirurgia, 3 meses depois, 6 meses depois e um ano depois. Então, vem a comprovar a eficácia da cirurgia bariátrica no tratamento da diabetes mellitus. E a cirurgia se tornou tão eficaz que hoje já se estuda o uso da cirurgia mesmo no paciente não obeso, né? Esse estudo aqui, por exemplo, é num paciente com obesidade média, que é aquela obesidade grau 1 que a gente chama de 30 a 35. E ele mostrou também resultados, um bom resultado no tratamento do diabetes mellitus, né? Então, ainda não é um protocolo fechado, né? Recentemente, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica autorizou a cirurgia entre os pacientes de MC de 30 a 35 em situações específicas e no paciente diabético, mas isso é avaliado caso a caso pela equipe e foge um pouco do escopo da aula, mas só para vocês saberem que mesmo nesses pacientes que não são tão obesos, ele também tem uma eficácia importante no tratamento da diabetes tipo 2. E esse já é da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade, aquele mesmo trabalho de 2018, né, mostrando que antes da cirurgia e depois da cirurgia, depois de um ano da cirurgia, o controle das doenças. Então, diabetes tipo 2 no paciente, e aqui é em uma técnica de cirurgia, o amarelinho, e o azul e verde em outra técnica de cirurgia. Diabetes tipo 2 diminuiu bastante, hipertensão diminuiu bastante, até mesmo depressão teve uma queda importante, a apneia do sono também teve uma queda importante, doença do refluxo também mostrando eficácia, dislipidemia mostrando eficácia. Então, artropatias, dores musculares, articulares também uma eficácia importante, seja na técnica do bypass, FOB Capella, a gente vai ver qual é essa técnica logo adiante, seja na técnica do sleeve ou da gastrectomia vertical, que é uma outra técnica que a gente também vai ver mais adiante. Então mostrou uma eficácia importante. Quando a gente avalia, esqueçam a tabela aqui da esquerda, que é o paciente que não tinha doença prévia, então não tem por que ele ter doença prévia depois, mas na tabela da direita a gente vai ver o azul claro é 12 meses depois da cirurgia e o azul escuro é 2 anos depois da cirurgia, 24 meses após. Então, azul claro 1 ano, azul escuro 2 anos. Né? E esses pacientes, aqui a tabela fica em 70%, mas todos esses pacientes aqui que estão nessa casuística, eles já tinham a doença prévia. E aqui está mostrando a porcentagem desses pacientes que já tinham a doença prévia que continuam com a doença depois. Então, a gente pode ver o seguinte, no diabetes tipo 2, todos tinham 100% antes da cirurgia. Depois da cirurgia, quantos desses pacientes diabéticos que permaneciam com diabetes tipo 2? Em torno de 30% no primeiro ano e caiu um pouco abaixo de 30%. Então, a gente tem uma eficácia do tratamento, do controle do diabetes sem medicação em cerca de 70%, 72%. Né? Então, é uma eficácia muito grande.
Né? A hipertensão, mesma coisa, 50%, depois de um ano ficou próximo de 40%. Depressão, olha que interessante, perto de 70% com um ano e caiu para 50% com 2 anos da cirurgia, ou seja, 50% dos pacientes curaram da depressão só pela cirurgia bariátrica. Obviamente teve um acompanhamento junto com o psiquiatra ou psicólogo que ajudou nesse sentido também, mas já mostrou uma eficácia importante. E assim para todas aquelas outras doenças que eu tinha falado previamente. Refluxo, apneia do sono, dores articulares, dislipidemias, colesterol alto, glicerídeo, enfim, conseguiu ter um controle importante de mais de 50%, 60% dos pacientes. E aí, com toda essa eficácia comprovada da cirurgia bariátrica, o que era de se esperar aconteceu. Né? A gente pode ver que em 2015, 18 países aqui participaram dessa pesquisa da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e foram feitas aí cerca de 100 mil cirurgias nesse ano. Em 2016 já subiu para 142 mil cirurgias. Em 2017, quase 200 mil cirurgias. E olha 2018, quase 400 mil cirurgias. Né? Isso tem vários fatores que implicam: acessibilidade à cirurgia, ampliação das cirurgias no SUS, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Né? Mas o Brasil, hoje, é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então a cirurgia difundiu muito e tem crescido muito porque a sua eficácia é muito bem comprovada. E qual é a nossa realidade aqui no SUS? Nossa realidade no SUS é essa aqui que está sendo mostrada no slide. Nós temos 3 hospitais do SUS: o hospital que eu trabalho, que é o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o Hospital das Clínicas, que é o UCAM, carinhosamente chamado de UCAM, o Hospital Evangélico de Vila Velha e o Hospital Evangélico de Cachoeiro, e aqui está mais ou menos a proporção de cirurgias. Aqui no Hospital das Clínicas, no Hospital Evangélico é quase a mesma proporção, a gente faz em torno de 160, 170 por ano, varia com feriado, com férias de cirurgião, enfim, e da equipe. Né? E no Hospital Cachoeiro de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Evangélico, eles fazem em torno de 300 a 350 cirurgias. Então, no total, se você somar os valores de cada uma, nesse ano, que foi do ano passado, esse que eu peguei, foram 621 cirurgias por ano no SUS. Só que a gente sabe que a fila de cirurgia bariátrica é 3 mil, 5 mil, 10 mil pacientes na fila. Então 600 por ano ainda fica um bocado de gente na fila, mas infelizmente essa é a nossa realidade que a gente tem no SUS. Né? O UCAM, nos últimos 5 anos, saiu de perto de 100 cirurgias ao ano para 170 cirurgias ao ano, mas existe também as limitações de quantidade de cirurgiões, de sala de cirurgia, os pacientes oncológicos que a gente tem que operar também, que a gente não pode ficar botando só cirurgia bariátrica, tem várias outras cirurgias que a gente faz aqui, que também limitam essa quantidade de cirurgia bariátrica que a gente consegue fazer. O ideal é que mais hospitais do SUS se fizessem centros de referência em cirurgia bariátrica. Mas essa é a nossa realidade. Né? E qual que é o problema do SUS? Existe uma estimativa, só no Espírito Santo, de 100 mil obesos mórbidos, ou seja, que já tem indicação para cirurgia bariátrica. E só tem esses 3 hospitais atendendo o SUS. Então a gente tem uma gama enorme de pacientes obesos e um funil grande que são poucos hospitais fazendo a cirurgia. O Hospital das Clínicas, o UCAM, foi o primeiro hospital a começar, logo depois veio o Hospital Evangélico aqui de Vila Velha e a seguir veio o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. E desses hospitais, só um que faz a cirurgia por vídeo, a cirurgia laparoscópica, que os pacientes costumam chamar de cirurgia laser, que não é o nome mais correto, mas eles costumam chamar de cirurgia laser. Só o Hospital das Clínicas que faz. E mesmo assim a gente não consegue fazer todas as cirurgias por laparoscopia, também por questão de custo de material. E surgiu um novo paciente, um novo problema. Esses pacientes, até então, pelo menos no Hospital das Clínicas aqui no CAM, eles não tinham um retorno à rede básica de saúde. Tem pacientes nossos aqui que estavam acompanhando com a gente há 7 anos, 10 anos, acompanhando da cirurgia da obesidade. Muitas vezes esses pacientes já não estão mais obesos, não estão mais diabéticos, não estão hipertensos, e às vezes estão acompanhando só porque já acompanhavam previamente, continuam vindo em consulta, fazendo o segmento aqui, que é uma coisa que não existe essa necessidade nesse paciente bem controlado. E aí, o nosso grande problema, a gente faz cirurgia bariátrica há mais de 10 anos,
né? Já vai fazer quase 20 anos que a gente começou a fazer cirurgia bariátrica. Você imagina 160, 170 por ano há 20 anos, quantos pacientes a gente tem acumulado que estão acompanhando com a gente que não teriam necessidade. Então, são 621 por ano. A cada ano, a rede pública de saúde, esses hospitais que fazem cirurgia bariátrica, acumulam 621 pacientes que estão acompanhando e esses pacientes não retornam à unidade básica de saúde. E essa portaria fala o quê? Né? Aqui está o número da portaria em cima, se alguém quiser anotar. Essa portaria ela vai definir como que é esse acompanhamento do paciente nesses centros de referência do SUS, que aqui no Espírito Santo são esses 3 hospitais que eu já citei. Né? E na definição dele, ele fala que esse centro especializado tem que garantir o acompanhamento desse paciente durante o período de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Né? Como a gente pode ver aqui em cima, a última consulta com cirurgião, clínico, endócrino, nutricionista, psicólogo e os exames pós-operatórios de controle é feita com 18 meses. Em teoria, depois de 18 meses, esses pacientes têm que voltar à rede básica de saúde. Né? O que não tem acontecido, pelo menos aqui no Hospital das Clínicas. Né? E com esse intuito de capacitar as unidades básicas de saúde para acompanhar esses pacientes pós-operatórios de bariátrica, que a gente começou essa série de palestras para poder orientar vocês, para vocês terem uma noção do que é a cirurgia bariátrica, de como que é o pós-operatório, o que é normal no pós-operatório, o que não é, como corrigir, às vezes, um distúrbio nutricional que é leve, mas no paciente com cirurgia bariátrica tem algum detalhe ou outro que tem que ser levado em consideração. Então a gente teve essa proposta de fazer esse projeto para ter uma aula por mês, para vocês terão aula comigo, que sou o cirurgião da equipe, um deles, né, com endocrinologista, com nutricionista, com psicólogo, assistente social e assim por diante. Tá? Então, essa era a situação da cirurgia bariátrica no SUS. Como que a gente vai acompanhar esses pacientes depois de 18 meses, depois de 1 ano e meio? Né? Quais são as preocupações no paciente bariátrico? Quais são os riscos desse paciente bariátrico? Né? Antes da gente falar exatamente desses sinais de alarme, alerta, é importante que a gente entenda como funciona cada tipo de cirurgia. Nós temos 4 tipos de cirurgia permitidas no SUS. Tá? E eu vou falar dessas 4 aqui. Tá? Então, a primeira delas, e é a que é a mais realizada no Brasil, é o bypass gástrico em Y de Roux, ou gastroplastia em Y de Roux. E o nome que muitos pacientes conhecem é Capella, Fob Capella, né, que foi o primeiro que descreveu essa técnica cirúrgica. Como que consiste essa cirurgia? O estômago está aqui à esquerda inteiro, né? Ele é feito uma secção no estômago, né, com um grampeador e uma alça de intestino seccionada embaixo, tá? E essa alça de intestino é levada lá para cima para recompor o trânsito. Então, em vez de você ter este estômago inteiro que cabia em torno de 1.000 a 1.800 ml, você vai ter este estômago aqui que tem uma capacidade em torno de 100 ml mais ou menos. Então, ele tem um fator restritivo, né? Vai restringir a quantidade de alimento, e tem um fator desabsortivo. Essa é uma técnica mista que a gente chama, porque tem esses 2 fatores. O fator desabsortivo é que todo o alimento que está passando nesse primeiro segmento do intestino, ele não é digerido. Ele só vai ser digerido daqui para baixo, que é onde tem a emenda do intestino. Tá? Então, aonde tem essa emenda do intestino, ele vai ser digerido e o paciente vai ter uma desabsorção, ele não vai ter uma absorção completa dos nutrientes. Tá? Então, essa é a técnica do bypass gástrico, ou Fob Capella, ou gastroplastia em Y de Roux, e assim vai. Agora apareceu aqui, a partir desse segmento, dessa junção, é que vai ter a absorção dos nutrientes. Vamos para a próxima técnica que é permitida no Brasil. Tá? A próxima técnica é o duodenal switch. Esse K aqui, na verdade, é um H. Tá? Foi um erro de digitação aqui. Ou também conhecido como derivação biliopancreática. Essa cirurgia foi muito feita no passado, juntamente com a cirurgia que o pessoal ouve falar, que até o Faustão fala que o Faustão fez essa técnica, que é a técnica de Scopinaro. Tá? Essas 2 cirurgias eram muito feitas no passado. Entretanto,
tá, os pacientes tinham um desvio muito grande do intestino. Então, esses pacientes tinham muita complicação com desnutrição, tinha uma diarreia muito fétida, que incomodava a vida social desses pacientes. E dessa forma, essa cirurgia está entrando em desuso. Hoje ela tem algumas indicações muito específicas, tá, muito restritas, e são casos à parte, casos raros. Mas foi uma cirurgia realizada durante muito tempo. Que consiste o quê? Numa gastrectomia vertical, você vai retirar essa porção do estômago aqui, ela vai ser retirada, tá? Vai ficar um estômago tubular e essa região do duodeno e o começo do intestino vai ser desviada. Então, o tubo gástrico vai emendar com o intestino aqui. Então, todo este intestino aqui que eu estou sublinhando, que antes passava o alimento sendo absorvido, não vai ser absorvido mais, né? Vai aparecer aí a marcação para vocês da parte que não absorve. Toda essa parte marcada que vai aparecer, ela é uma parte que não absorve mais. Ela vai produzir bile, vai produzir secreção pancreática, mas não tem a absorção dos nutrientes. Então é uma técnica bastante desabsortiva. Tá? Essa técnica de Duodenal Switch não é muito mais realizada por causa do grau de desnutrição que causava nos pacientes. Vamos ver se vai passar aqui. Esperar destravar. Pronto, está mostrando aí a desabsorção. Esse segmento todo que foi marcado não vai mais absorver os nutrientes. Outra técnica que é bastante usada, e essa técnica mundialmente falando até mais usada do que as outras atualmente, é a gastrectomia vertical, né? Ou sleeve, que o pessoal chama. Tem outro nome que chama manga gástrica. Né? São os nomes dessa técnica. O que consiste? Aqui é o estômago, à esquerda a gente tem o estômago normal, né? E à direita é uma gastrectomia vertical semelhante ao que fazia na técnica anterior. Só que aqui não tem desvio de intestino, ele só retira essa parte do estômago, vai ser retirada. Tá? Vai aparecer aí para vocês. Né? Então essa é uma técnica puramente restritiva. Tá? Em vez do paciente conseguir ingerir uma quantidade em torno de 1.800, 2.000 ml de alimento, ele vai conseguir ingerir em torno de 100, 110, 120 de alimento. Tá? Então, essa é a técnica da gastrectomia vertical, que é uma também das mais usadas no SUS. E tem essa técnica também chamada banda gástrica ajustável, que nada mais é do que colocar uma banda mesmo, restringindo o volume do alimento que é ingerido. Isso foi muito utilizado nos Estados Unidos, hoje está entrando em desuso. Essa técnica tem bastante complicação. Aqui no Brasil, essa técnica nunca pegou e não é feita no SUS, porque esse material que é usado, como vocês estão vendo na figura aí, ele é caro, então é uma técnica que a gente não usa aqui no SUS atualmente. Tá? Então não vou nem abordar muitos detalhes, mas basicamente é uma técnica puramente restritiva. Então, as técnicas realizadas aqui no SUS, no Espírito Santo, são essas duas. A primeira da esquerda, que é a gastroplastia com derivação intestinal, ou bypass gástrico, ou FOB capela, e a da esquerda, que é o sleeve, ou gastrectomia vertical. São as duas técnicas. Uma, a da direita, puramente restritiva, o sleeve, ela só restringe o tamanho do estômago, e a da esquerda tem uma função mista, que ela é restritiva e desabsortiva. Então, essas são as técnicas que a gente usa. Quais são os sintomas comuns no pós-operatório desses pacientes? Tá? Sintomas comuns, entre eles, o mais comum é vômito e náusea esporádico. Por que eu coloco aqui esporádico? Não é aquele paciente que fala assim, doutor, eu não consigo comer nada, que tudo que eu como eu estou vomitando. Não, esse paciente não é um vômito esporádico. Agora, é muito comum chegar no pós-operatório e assim, se eu como carne desfiada, eu tenho um mal-estar aqui, me dá náusea, eu tenho que vomitar. Se eu comer um volume muito grande, não mastigar direito, eu tenho náusea e vômito, vou vomitar. As causas mais importantes desses vômitos esporádicos é alimentação rápida,
Tá? O paciente não mastiga direito, come com pressa e às vezes ingere uma grande quantidade em um período curto de tempo. A mastigação inadequada, então é muito comum isso com bagaço de laranja. Eu botei alguns exemplos aqui, vegetais folhosos, às vezes eles fazem um bolo alimentar e aí não passa por essa junção do estômago ou pelo tubo do estômago que está fininho agora, né? E tem esses alimentos impactantes, bagaço de laranja, a carne desfiada, os vegetais folhosos, eles têm esse efeito impactante. Muitas vezes as massas e o arroz, eles também têm esse efeito de formar um bolo e ter dificuldade de passar. Esses vômitos tendem a ser esporádicos. Se o paciente chega, seja no consultório do médico, no consultório do enfermeiro, no consultório do nutricionista, assim, uma semana atrás eu fui comer, senti um mal-estar, eu vomitei. Isso é normal. Às vezes comeu rápido. Então, esses erros alimentares têm que ser investigados e corrigidos. Né? Agora, se isso se torna frequente, o paciente não consegue comer nada, tudo que ele come ele tem vômito, ele tem que ser encaminhado para o centro de referência. Desconforto epigastro fugaz. Geralmente esse desconforto é um mal-estar, uma sensação de aperto, um empachamento na região da boca do estômago, né, que a gente chama de epigastro. Né, geralmente tem as mesmas causas das náuseas e do vômitos. Alimentação rápida, mastigação ineficaz, paciente que come alguns tipos de alimentos sente um desconforto. E esses pacientes geralmente têm uma melhora após um curto período de jejum de repouso. Eles falam que sentiu um desconforto, ficou mal, e aí ele parou de comer, ficou paradinho, deitado, e esse paciente, um tempo depois, melhora desse desconforto. Quando esse desconforto é um desconforto fugaz, passageiro, em um curto período de tempo, esse paciente não tem um sintoma de alarme, um sintoma de alerta. Né? Você vai pesquisar esses erros alimentares e corrigir esses erros alimentares. Identificar quais tipos de alimentos esses pacientes sentem esses sintomas e restringir esses tipos de alimentos e substituir por tipos de alimentos que ele não sinta esses sintomas. Mas são queixas comuns e que não representam aí uma complicação da cirurgia na grande maioria das vezes. Síndrome de dumping. Né? Alguns provavelmente nunca ouviram falar. A síndrome de dumping é uma síndrome que ela tem dois tipos. Né? A síndrome de dumping precoce e a síndrome de dumping tardia. Né? Na precoce é o paciente que ele se alimenta, tá? Logo depois de se alimentar, ele começa a ter um quadro de mal-estar, sudorese, tontura, às vezes náusea, vômito, né? E esse paciente, na maioria das vezes, isso decorre numa passagem rápida do alimento para o intestino. Né? Lembrando que esse alimento, no paciente que não é operado, ele fica um tempo no estômago, começa uma digestão no estômago, depois ele passa para o intestino. Quando esse alimento rico, né, concentrado, vai direto para o intestino, ele pode causar essa síndrome do dumping precoce. Nem todos os pacientes têm, 50%, e geralmente é com a ingesta de carboidrato. Né? O cirurgião até gosta um pouco quando o paciente tem síndrome de dumping, porque você sabe que ele não vai mais comer doce. Né? Então a gente nem acha de todo ruim, mas é um sintoma comum, é fácil de tratar, você vai tratar restringindo alguns tipos de alimento, né? Mas acontece. O dumping tardio, ele tem os mesmos sintomas, tontura, mal-estar, sudorese, né, como se fosse uma hipoglicemia, e ele realmente no dumping tardio, ele é um quadro de hipoglicemia, porque esse alimento rico em nutrientes chega no intestino e logo depois libera uma grande quantidade de insulina e esse paciente evolui com uma hipoglicemia. Né? Como que é o tratamento disso? É o que eu coloquei aqui. Geralmente esses sintomas acontecem com alimentos ricos em açúcar, rico em carboidratos simples, aqui alguns exemplos, pão, doces, sucos, principalmente o suco de caixinha. Né? E aí a terapêutica para isso é evitar esse tipo de alimento e oferecer carboidratos complexos, nos cereais, no feijão, no milho. São carboidratos mais complexos e que geralmente não causam essa síndrome de dumping. Diarreia e constipação. As diarreias geralmente são nas cirurgias desabsortivas que elas ocorrem. Tá? Então, nas cirurgias desabsortivas, o mais comum é acontecer a diarreia. Né? Por quê? Na maioria das vezes, um excesso de alimentação com carboidrato e com gorduras. Tá? E nesses casos, a gente não quer nem que o paciente coma muita gordura, nem muito carboidrato. Então, a gente vai restringir o uso do carboidrato e da gordura, porque provavelmente ele está se desviando do hábito alimentar saudável. Né? Alguns pacientes, isso pode ocorrer por causa da alteração da flora intestinal. O tratamento para isso é um teste terapêutico.
você faz o metronidazol por via oral, antibiótico por via oral, por 2 semanas. E geralmente os pacientes que têm essa alteração da flora intestinal, eles melhoram desse quadro depois de 2 semanas do antibiótico. Se você já corrigiu a alimentação, já fez o uso do metronidazol, do antibiótico por 2 semanas, esse paciente continua tendo uma diarreia com muita frequência, muitas vezes até desidratando com frequência, pode ser uma exceção. O desvio do intestino foi muito longo. E aí esse paciente deve ser encaminhado para o centro de referência. Nas cirurgias restritivas, que só reduzem o tamanho do estômago, é mais comum ter a constipação, porque o paciente se alimenta menos, numa quantidade pequena, às vezes ele ingere pouco líquido, e aí é absorvido muita água desse alimento, e aí causa um bolo fecal mais consistente, umas fezes mais endurecidas, o paciente fica com o intestino preso. Tá? Na maioria das vezes, como eu falei, é baixa ingesta, e você vai tratar como constipação habitual. Orientar ele a se alimentar com bastante fibras, com bastante líquido, e algumas vezes pode ser necessário o uso do óleo mineral ou até mesmo um lactulona, um laxante para o paciente. Tá? Lembrando que não é o ideal fazer o uso de laxante crônico. Reganho de peso. Esse é o maior terror dos pacientes da bariátrica, do acompanhamento da equipe multidisciplinar, é o reganho de peso. Né? O que é o reganho de peso? É o paciente perder uma quantidade considerável de peso e começar a engordar novamente. Né? E aí é nessa hora que todo mundo fala assim, essa cirurgia não serve para nada, o paciente está engordando de novo. Enfim, nós vamos ver o porquê disso. Né? Primeiro a gente tem que lembrar, né, conforme esse artigo que eu mostrei lá atrás previamente, que o paciente bariátrico ele pode ter um reganho habitual de peso. Existem vários critérios para a gente dizer quando que esse reganho de peso é patológico, é uma doença, né, que está voltando, ou quando isso é dentro do previsto na cirurgia bariátrica. Tá? A gente vai ver aqui no próximo slide, naquele gráfico, só esperar passar. Pronto, a gente está vendo aqui no gráfico que os pacientes têm uma perda de peso, é só vocês avaliarem a curva, no pré-operatório 6 meses, 1 ano, 2 anos tem uma perda de peso, e eles têm um leve aumento do peso logo depois de 2 anos, muitas vezes com 1 ano e 8 meses, em torno de 2 anos. Tá? Esse reganho de peso é habitual, sempre acontece. Não é em todos os pacientes, mas pode acontecer. Tá? Então, qual é a quantidade desse ganho de peso que eu considero aceitável? Pronto, agora está marcado para vocês verem a parte do gráfico que aumenta um pouquinho o peso. Né? Até que ponto eu considero isso como normal? É qualquer ganho de peso que é normal? Não. A gente tem os critérios para isso, são vários, mas a gente vai mostrar aqui quais são os critérios mais usados para isso. Vamos lá, esperar passar o slide. Pronto. Né? Então, esse estudo aqui avaliou 9.000 pacientes para reganho de peso. E ele considerou o quê? Que o reganho de peso, ele observou o quê? Que o reganho de peso que merece uma investigação, que é considerado um reganho de peso importante, é o reganho de peso maior do que 15% do peso menor que o paciente atingiu. Então, só para título de exemplo, o paciente tinha 150 quilos. O menor peso que ele chegou perdendo peso depois da cirurgia foi 80 quilos. Né? Então, se esse paciente chegou a 80 quilos, quando que eu vou considerar que esse reganho de peso dele está fora do normal? Quando esse reganho de peso for maior que 15% dos 80, né? Que nesse caso vai estar em torno de 10, 12 quilos. Então, se o paciente perdeu de 150 para 80, ele perdeu 70 quilos. Se ele ganhar até 10, 12 quilos, a gente considera que é o reganho habitual e depois a tendência dele é estabilizar. Agora, se esse paciente ganha 10, 12 quilos e continua ganhando peso ao longo do tempo, esse paciente tem um problema e deve ser encaminhado para o centro de referência. Quantos pacientes que têm reganho de peso que são reganhos de peso que são consideráveis? De 11 a 20, 26%. Foi o dado desse estudo aqui, e aí depende também de qual critério você usa. Né? Esse critério dos 15% foi 11,3%, mas tem outros critérios que são mais abrangentes, que chega até 26%. Então, isso é considerado um reganho de peso fora do comum. Tá? Quais são as causas da reganho de peso? A grande causa da reganho de peso é má adesão ao tratamento. É aquele paciente que começa fazendo a dieta, atividade física depois da cirurgia bariátrica, passa 1 ano, passa 2 anos, ele começa a relaxar, começa a se alimentar errado, ele se adapta à alimentação, né? E aí esse paciente começa a reganhar peso.
Na grande maioria das vezes é má adesão. E aí uma avaliação com o nutricionista, uma orientação alimentar, lembrar sempre o paciente que a cirurgia é um tripé, é essa pirâmide aí que vocês estão vendo. Dieta é a base do tratamento, a atividade física vem logo a seguir, e a cirurgia é a ponta do tratamento, é a última coisa que você vai usar, o último artifício para esse paciente perder peso. Mas se você faz a cirurgia e não faz atividade física, não segue dieta nenhuma, existe forma sim de ganhar peso, e a gente vê que tem aí 11 a 20% de reganho de peso, que é uma quantidade importante. Tá? Quais são outras causas? A fístula gastrogástrica, que é o que? É a comunicação daquele estômago pequenininho que a gente fez com o estômago grandão que está lá paradinho, que é na cirurgia do bypass. Então aqui na imagem a gente consegue ver no raio-x, fica bem nítido, que está descendo no esôfago, passa no estômago pequenininho, ó, vou circular o estômago pequenininho para vocês verem, e aqui comunica para o estômago grandão. Então esse paciente é como se não tivesse operado. Né? E aqui na imagem da endoscopia a gente vê o orifício, que é o orifício da junção, né, com o intestino, e aqui é o orifício que leva à fístula. Vou colocar um F aqui para vocês entenderem que é o orifício da fístula. Tá? Então, essa é uma causa. E aí esses pacientes reganham peso, mesmo às vezes seguindo a dieta, ele reganha bastante peso. E esse paciente também tem que ser referenciado. Mas o mais comum é a má adesão. Então o paciente começou a reganhar peso, orienta, fica em cima da dieta, da atividade física. Se ele estiver fazendo isso tudo e passar de 15%, pode ter algum problema aí. Tá? E tem outras causas também comuns, que é o aumento do tamanho do estômago. Esse estômago tem um certo grau de dilatação. Né? Esse certo grau de dilatação, na maioria das vezes, é uma dilatação pequena. Né? Se tiver uma dilatação muito grande do estômago, provavelmente a técnica da cirurgia não foi a mais adequada. Né? Aqui a gente está vendo duas fotos. A primeira, da esquerda, é uma cirurgia da gastrectomia vertical, que devia ser um tubo. Eu vou fazer uma marcação aqui para vocês entenderem o formato que devia ter o estômago e o tamanho que ele está. Com certeza tem um certo grau de dilatação, mas provavelmente tem um pouco de má técnica cirúrgica nesse caso. Né? E aqui do outro lado é até a segunda técnica do bypass, a técnica do Fábio Capella, né? Que vocês estão vendo que também o estômago devia estar mais ou menos assim. Né? E ele tem, ó, vou circundar o excesso do estômago aqui para vocês verem também. Isso é o excesso do estômago. Então, isso também é uma causa. Tá? E outra coisa é a dilatação da junção do intestino com o estômago. Isto aqui. Vou circundar aqui este anel. Se isso estiver muito largo, esse paciente consegue ter uma ingesta maior de alimento e aí ele acaba reganhando peso. Então, são falhas anatômicas que causam o reganho de peso. Tá? Mas a mais comum, disparadamente, é a má adesão. Quando o paciente está aderindo tudo direitinho e está reganhando peso, esse paciente tem que ser observado. E mesmo na má adesão, quando você tenta tudo e o paciente não consegue, e ele ganha mais do que 15% do menor peso dele, ele tem que ser referenciado de referência para a gente investigar exatamente essas causas anatômicas. Hérnia incisional, que nada mais é do que uma hérnia, um defeito na musculatura, na região em que o paciente teve a cirurgia prévia. Tá? Ela é muito mais comum no primeiro ano. Então, a grande maioria dos casos, a nossa equipe que operou o paciente vai reconhecer essa hérnia e já vai tratar essa hérnia no pós-operatório acompanhando com a gente. Tá? Mas se eventualmente essa hérnia surgir depois, ou o paciente perceber essa hérnia depois, esse paciente tem que ser referenciado para o serviço para poder ser feita a correção dessa hérnia, porque ela tem um risco de encarceramento, que é o que está mostrando na imagem. O intestino entrar nesse defeito, ficar preso e fazer uma necrose do intestino. E aí vai ser uma cirurgia de urgência, com risco de infecção, de vários outros problemas. Então, esse paciente com a hérnia incisional tem que ser encaminhado. Hérnia interna. Como a gente vê na figura aqui, essas setinhas estão mostrando espaços, né, onde muitas vezes o intestino passa e fica preso. Tá? Isso pode acontecer.
né? Já na hérnia interna, aí é uma complicação mesmo. Esse paciente tem que ser referenciado para o centro de referência o mais rápido possível. Esse paciente tem uma dor abdominal, mas esse desconforto não é mais fugaz. Não é um desconforto que o paciente relaxa um pouquinho e passa. É um desconforto que fica permanente. O paciente às vezes toma remédio para dor, ele pode ir no PA, tomar remédio para dor, volta para casa e volta para o PA de novo com a mesma dor. Então essa é uma dor mais persistente. O paciente tem vômito sem melhora. Não é aquele paciente que alimentou uma vez, teve um episódio de vômito, mas depois se alimentou normalmente e não teve mais. Não é esse paciente. É o paciente que toda alimentação ele vai ficar vomitando sem parar, né? Irritação abdominal, né? Que é uma dor abdominal importante que você encosta na barriga, o paciente tem dor. Nem sempre o paciente obeso, né, ou mesmo bariátrico, mesmo que ele tenha diminuído a obesidade, esse paciente vai ter irritação. Muitas vezes o paciente não tem. Então, se tem uma dor persistente associada a vômito persistente, encaminhe esse paciente com urgência ao pronto-socorro do hospital de referência. Parada de eliminações, o paciente para de evacuar, para de soltar gases. Isso também é um sinal de hérnia interna. Nesses pacientes que chegam com uma dor persistente, vômito e não estão eliminando nem fezes nem gases, esse paciente tem que ser, é uma urgência. Ele tem que ser referenciado para o pronto-socorro. Tá? Impactação alimentar. Pode ser vômitos persistentes, a queixa mais comum, mas muitas vezes são vômitos recorrentes. Aquele paciente que ele tem vômito, aí passa 2 dias bem, tem vômito de novo, 2 dias bem, tem vômito de novo. E a impactação alimentar nada mais é do que aquele bolo alimentar que fica obstruindo. A gente pode ver na endoscopia, na imagem do meio, que tem ali um bolo alimentar e você não consegue. Esse bolo alimentar ele veda essa região aqui que eu vou mostrar, tá? Que é a região onde tem a anastomose, e aí o alimento não passa. Aqui na imagem do raio-x fica bem mais nítido. Ó. Aqui está o bolo alimentar e não deixa passar dessa região aqui. Então, nesses pacientes, muitas vezes eles não vão chegar como um quadro agudo, um quadro de urgência. Mas se esse paciente tem um quadro de vômito que toda hora fica voltando vômito, não consegue se alimentar direito voltando vômito, esse paciente tem que ser referenciado. Nem sempre esse paciente tem que ser referenciado com urgência, ele pode ser referenciado ambulatorialmente. Mas, se esse quadro de náusea e vômito for recorrente ou muito persistente, esse paciente tem que ser referenciado para fazer uma endoscopia e retirar esse bolo alimentar. Queimação endoroabdominal. O paciente pode ter um sintoma como se fosse de gastrite, de queimação recorrente. Tá? Essa queimação geralmente ela é exacerbada pela alimentação, assim como numa úlcera gástrica. Né? É uma dor não ocasional. Você não identifica nesses pacientes aqueles erros alimentares, de ingestão rápida, de ingestão de fragmentos grandes. Você não identifica isso, o paciente faz direitinho, mas o paciente tem uma queimação, uma dor toda vez que come, importante, incomoda. Tá? Mas essa dor geralmente não é persistente, é uma dor que dá na hora da alimentação, o paciente para de se alimentar, melhora. Aí alimenta de novo, sente uma pontada. Na maioria das vezes essa dor é empontada. Tá? Você pode fazer, se o paciente queixar disso ambulatorialmente, não for na urgência, você pode fazer o uso do omeprazol como teste terapêutico, vai fazer a dose dobrada. Se o paciente melhorar, mantém o tratamento, pelo menos por 3 meses. Se ele não melhorar, você tem que pedir uma endoscopia digestiva para avaliar isso aqui. Isso é uma úlcera na cirurgia prévia, na comunicação do intestino com o estômago. Tá? Essa úlcera é rara, ela acontece ali em 5 a 10% dos pacientes, mas ela acontece. E a grande maioria desses pacientes, eles vão se resolver com omeprazol dose dobrada, estimuladores de motilidade, domperidona, motílium, bromoprida, que é o Digesan, né? Mais de 90% dos pacientes vão resolver. Um caso ou outro não vai resolver, vai ter que ir para o centro de referência. Mas toda vez que se desconfiar de uma úlcera de anastomose, você vai pedir endoscopia, se identificar, encaminha para o centro de referência para tratar. Bom, então agora a gente chegou no final da nossa aula, né, da nossa apresentação. Eu fiz um resumo, isso não está em nenhum guideline, eu fiz um resumo referente à aula, para vocês entenderem quais são esses sinais aí de alarme para poder mandar o paciente para o centro de referência, seja de urgência, seja ambulatorial. Paciente com uma dor abdominal. Né? Se essa dor abdominal é após toda a alimentação, tem uma melhora espontânea, mas sem erro alimentar, você pode iniciar o omeprazol, que aí você está suspeitando de uma úlcera gástrica, né? Ou até mesmo uma gastrite do estômago. Se o paciente não melhorar, endoscopia, se identificar a úlcera, encaminha para o centro de referência. Não precisa ser de urgência se o paciente estiver bem, estiver estável, não tiver nenhum sinal de alerta, não tiver febre, irritação peritoneal, nada disso.
né? Se for uma dor abdominal esporádica, associada a erro alimentar, a um tipo ou outro de alimento, as orientações dietéticas vão melhorar na grande maioria das vezes. Se não melhorar, você vai encaminhar para o centro de referência. Tá? E se for uma dor contínua e persistente, principalmente se estiver associada a vômito persistente, parada de eliminação de flatos ou fezes, esse paciente deve ser encaminhado ao pronto-socorro do centro de referência. No quadro de vômitos, se tem vômitos associados à parada de eliminações, você tem que suspeitar de uma hernia interna, de uma obstrução. Então, esse paciente tem que ser encaminhado ao PS. Se for vômito após toda a alimentação, o mesmo que eu acabei de falar. Vai fazer uma endoscopia para avaliar se não tem um alimento impactado, né, que possa estar causando esse problema. Se tiver, encaminhar ambulatorial ou até mesmo encaminhar para endoscopia no centro de referência. Se for uma dor esporádica associada a erros alimentares, ingesta rápida, mastigação mal feita, você vai fazer as orientações dietéticas e, se não tiver melhora, vai encaminhar para o serviço de referência. E se for um vômito contínuo e persistente, não tem jeito, você vai encaminhar esse paciente ao pronto-socorro. É o paciente que geralmente ele não chega na consulta, seja com psicólogo, com enfermeiro, com ninguém. Ele chega geralmente no pronto atendimento. Esse paciente que está no pronto atendimento e não melhora com medicação sintomática, continua tendo náusea e vômitos, o paciente tem que ser encaminhado ao pronto-socorro do centro de referência. Tá? O reganho ponderal, aquela regrinha dos 15% do menor peso. Se for uma perda ponderal menor do que 15% do menor peso, você vai corrigir a dieta, estimular exercício, tá? E se tiver persistência desse reganho de peso, encaminhar ambulatorialmente para o centro de referência. Se for maior do que 15%, independente de você ainda não ter corrigido dieta, nada, já vale a pena encaminhar ambulatorialmente para o centro de referência para a gente investigar as causas anatômicas do reganho de peso, mesmo sendo a grande maioria por má adesão. Então, nesses casos, nessas situações, com esses detalhes, você vai encaminhar para o centro de referência. Na imagem do centro vocês podem ver aqui a gente no auditório fazendo as orientações para os pacientes de cirurgia bariátrica, né? A nossa equipe, o Dr. Gustavo, que foi o pioneiro, né, da cirurgia bariátrica, e a equipe aí de nutricionistas, de psicólogas que trabalham com a gente todo dia. Muito obrigado.